acabei esquecendo de... Deixa eu colocar aqui. Eu acabei esquecendo de mostrar. É um bebê de... É um formato e o tamanho aproximado real de um bebê de 12 semanas na barriga, né? 12 semanas, ali por volta de 3 meses de gestação, é um fato, é uma data importante, porque muitas das leis, dos projetos de lei que pensam em aprovar o aborto, falam em torno dessa idade aqui. Então, a gente viu ali no Salmo 139 que era a substância ainda informe, e o Senhor já sabia de todos os nossos dias. Quando a gente vê esse bebezinho aqui, já não é mais uma substância informe. Vocês podem olhar aqui de perto, que já tem todos os traços humanos. Tem olho, tem boca, nariz, tem bracinho, tem dedo da mão, dedo dos pés, né? Quando eu estava grávida, a primeira ultrassom que eu fiz da minha filha foi com 6 semanas de gestação. E eu já ouvi o coração dela. Com 6 semanas. Aqui já tem o dobro, 12, né? E quando os nossos políticos discutem leis sobre isso, muitas vezes passa por essa idade. Abaixo de 12 semanas pode abortar, porque não é uma vida ainda, porque isso, porque aquilo. Então, assim, é muito claro, a biologia, a ciência, a medicina deixa muito claro que é uma vida, não tem do que se duvidar. Não é um coágulo de sangue, não é um aglomerado de células, né? Vou passar agora para a Valéria continuar. Aqui para mim, tá abrindo o seu. Não, eu mostro. Boa tarde, irmãs queridas. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante. Me alegra muito que a Igreja do Senhor tenha acordado, né, para as questões de defesa da vida em todos os estágios, como a gente pôde ver aqui. E aí, Lari começou a falar um pouquinho do tema que eu vou falar, então eu peço que realmente vocês tenham a mente aberta, porque o que vocês vão ouvir aqui, talvez vocês não tenham escutado em nenhum outro local. E trazer isso para vocês é importante, porque dentro disso nós devemos nos posicionar como mulheres cristãs em favor da vida e, de fato, viver isso na defesa da vida em todos os seus estágios. Bem, eu sou Valéria Viana, eu sou, antes de qualquer coisa, cristã, né? Sou esposa do Lucas, não temos nenhum filho conosco, temos 2 com o Senhor Jesus. E sou médica ginecologista, especialista em fertilidade. A minha própria história pessoal me trouxe por esses caminhos e também sou pró-vida. Então, para a gente começar a entender um pouquinho do que eu quero falar mais para frente, eu vou usar uma didática com vocês, porque a gente vai precisar aprender um pouquinho da anatomia do nosso corpo, tá? Então, que imagem que é essa aqui? Todo mundo sabe. É uma pera, né? A gente vai virar essa pera, vai deixar ela de cabeça para baixo. E aí a gente vai imaginar o útero, nosso útero aqui, né, como um aspecto de perinha, tá? É uma pera virada para baixo, tá certo? Então, o útero tem esse aspecto piriforme, o formato de pera. Vocês vão entender por que dessa analogia já já. Então, o útero tem as saídas para as 2 trompas e está em proximidade com os nossos ovários também. E aí a gente vai pegar essa perinha, né, de cabeça baixa, a gente vai cortar ela no meio, e aí a gente vai ver a estrutura interna do nosso útero. Aqui. A gente pegou aquela perinha, cortou aqui no meio, estamos vendo a parte interna, tá? Então, o útero tem algumas camadas e tem algumas... É dividido em camadas de interna para externa e algumas porções anatômicas. Isso aqui que a gente está vendo é o colo do útero, tá? O colo do útero, ele tem contato direto com a vagina. Quando a gente vai fazer o exame preventivo, a gente coloca o bico de papagaio nessa região aqui e a gente vai ver essa partezinha aqui pequena do útero, e tão importante, que é o colo do útero. Tudo, absolutamente tudo no nosso corpo foi desenhado para o momento da concepção. Então, a gente está diante de uma anatomia perfeita, de um design perfeito de Deus.
E olha que interessante, são tantas as coisas que acontecem no nosso corpo para que a gente gere, que cada detalhe é importante para o momento da concepção. Então, aqui no colo do útero, nós temos células que a todo tempo, todas as nossas fases de ciclo, elas respondem às variações hormonais. Durante o período fértil, essas células, elas sabem que a gente pode conceber. Então, elas ficam mais espertas. Elas produzem o que a gente chama de muco cervical, aquela secreção que parece uma clarinha de ovo. E essa secreção é muito importante para a concepção. O muco vai nutrir o espermatozoide, vai fazer com que ele dure cerca de 5 dias vivo no nosso corpo, coisa que fora do período fértil ele dura apenas alguns segundos, no máximo minutos, e vai criar caminhos. Acho que ele passou assim, né? Vou voltar. E vai criar caminhos para que o espermatozoide consiga ascender do canal vaginal, entrar no útero e encontrar com o óvulo logo mais. Então, a primeira barreira que a gente encontra é a barreira vaginal. O pH vaginal ele tem que estar favorável para a sobrevida dos espermatozoides. E no período fértil, o muco cervical ele faz exatamente esse papel, de nutrir os espermatozoides para que eles consigam sobreviver, né, e encontrar com o óvulo um pouquinho mais para frente. Aqui dentro, nós temos a camada interna do útero. Essa camada tem um nome, é o endométrio. Grave esse nome, que ele vai ser muito importante daqui para frente. Tá? Esse endométrio, no momento próximo da ovulação, ou seja, quando o nosso corpo sabe que a gente pode receber um bebezinho ali, ele está muito grande, ele cresce. Né? E ele fica espesso, ele fica mais secretor para nutrir as células embrionárias. E ele é super importante para a concepção. E dentro do útero ainda, a gente tem 2 buraquinhos que dão acesso às 2 tubas uterinas. Nessa localização aqui, ou seja, nas tubas uterinas, é onde ocorre o encontro do óvulo com o espermatozoide. Olha a proximidade do óvulo com o finalzinho da tuba, né, que são as fímbrias. Então, o óvulo, o ovário libera o óvulo, esse óvulo é captado pela fímbria, e esse óvulo entra aqui na parte interna da tuba uterina. Quando ocorre, né, uma relação sexual, esses espermatozoides ascendem pelo canal vaginal, colo uterino, passam pelo endométrio e se encontram aqui na tuba. Então, uma obra dessa não pode ser ao acaso. Né? Uma perfeição dessa só pode ser coisa do Senhor, uma complexidade desse nível. Então, né, o que acontece quando a gente ovula, tem uma relação sexual, e o óvulo, que é uma célula materna, com a característica genética materna, se encontra com o espermatozoide, que é uma célula paterna, com característica genética paterna. Nesse momento aqui, que ocorre a fertilização, imediatamente a célula formada ela já tem um novo DNA, ela já é completamente diferente da mãe, completamente diferente do pai. Aqui já tem uma carga genética de um outro indivíduo. Todos nós já fomos isso aqui, que é o que a gente chama de zigoto, que é a célula-mãe. Né? Então, essa célula aqui, ela já tem uma característica completamente individual e diferente, como a gente viu na aula de Larissa. Né? Aqui já tem todo um potencial de desenvolvimento humano. A chave do desenvolvimento humano, o tesouro do desenvolvimento humano se encontra aqui. Todas as células do nosso corpo são originadas por isso aqui. Então, isso aqui pode virar nossos ossos, nosso cérebro, nosso coração. Esse o potencial, né, da vida humana. Quando ocorre a fecundação, né, que acontece essa primeira célula aqui, que rapidamente já tem todo um potencial de multiplicação, de divisão celular, ainda na tuba, ela vai virar já uma quantidade maior de células. Cerca de 6 a 7 dias depois da relação sexual, do encontro do óvulo com o espermatozoide, essas células que se dividiram vão virar, né, um blastocisto, e eles precisam chegar no endométrio e encontrar um ambiente favorável para o seu desenvolvimento.
Então, se forma na tuba, caminha por cerca de 7 dias, após esse período ocorre a nidação. É o que a gente chama quando esse embrião, esse blastocisto, ele cola no endométrio. E a partir daí vai vir a placenta, vai formar o embrião, vai formar o feto, vai formar o bebê, a criança e nós durante o nascimento. Mas para que isso aconteça, essa camada aqui, que a gente conhece como endométrio, ela precisa estar receptiva. Então, precisa estar grossinha e com secreção de citocinas, de proteínas, que vão favorecer o desenvolvimento e o crescimento do embrião. Então, a gente já sabe que, nesse momento aqui, a vida já surge. Todo mundo concorda? Que essa célula que foi formada durante o encontro do óvulo com o espermatozoide já é uma nova vida. Concordamos, não é? Ok. E aí a gente vai entrar nos mecanismos de ação dos contraceptivos hormonais, né? E aí eu preciso que vocês tenham em mente tudo que a gente já conversou sobre a concepção. Os contraceptivos hormonais, tudo que tem hormônio, seja a pílula, seja o DIU hormonal, seja anel vaginal, tudo que age de forma hormonal vai ter principalmente esses 3 mecanismos de ação. O primeiro mecanismo de ação é inibir a ovulação. Todos eles têm esse primeiro objetivo. Então, aqui tem o ovário, libera o óvulo, vem a ovulação. Se a gente não tem ovulação, não tem como a gente formar um novo indivíduo. Não vai ter encontro de célula materna com célula paterna, ok? Então, até aqui tudo bem. O segundo mecanismo de ação seria justamente a alteração do muco cervical. A essa altura, a gente já sabe que o muco é importante para nutrir os espermatozoides. Se o muco cervical está grosso, ele meio que prende os espermatozoides ainda no colo do útero, eles morrem antes do tempo e eles também não vão conseguir se encontrar com o óvulo. Então, mesmo que a ovulação falhe, se o muco ficar espesso, essa ovulação não vai acontecer, ou esse encontro não vai acontecer, e a gente não vai ter nenhum aborto também. Confere? Agora, temos um terceiro mecanismo de ação, que é justamente por alteração no endométrio. O endométrio é uma camada extremamente secretora, possui células que são muito importantes para a nutrição e manutenção da gestação. Se esses 2 mecanismos anteriores falham, a mulher ovula, o muco cervical não espessa, então, ela tem relação sexual no momento da ovulação, esse zigoto é formado, o blastocisto é formado, e ele chega no endométrio, que é a cama, eu costumo falar para meus pacientes, que é a cama onde o embriãozinho vai deitar e descansar até nascer, né? Se ele chega nesse endométrio e esse endométrio não está receptivo, o que é que vai acontecer com esse embriãozinho primeiro? O que é que vocês acham que vai acontecer com ele? Ele não vai se desenvolver. Ele vai morrer. A gente não vai ver, muitas vezes a gente não vai nem desconfiar, não vai nem saber, mas está acontecendo o que a gente chama de aborto oculto. Se a gente entende que a vida ela acontece no momento da concepção, e se essa concepção aconteceu, e no momento da implantação essas células não conseguiram se implantar, a gente entende que o que aconteceu ali é um aborto. Ok? Então, para a gente, né, para vocês saberem, o endométrio, na fase secretora, que é quando o embriãozinho ele chega para se implantar, ele tem que ter em torno de 7 a 10 milímetros. Abaixo de 7 milímetros, 7, 6 milímetros, é considerado um endométrio fino. Esse endométrio ele não é capaz de sustentar e de nutrir as células embrionárias, e, por isso, aquele embriãozinho ele vai acabar morrendo muito antes do que deveria. Então, para a gente revisar todo o caminho, todo o trajeto, né, da concepção, temos a fertilização, formamos a célula inicial, que vai dar origem a todos nós. Essas células vão caminhar e crescer ao longo da tuba uterina e precisam chegar no endométrio para nidar, para se implantar. E, para isso, precisa encontrar condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Mais uma vez, para revisar a anatomia. Tá? E, como eu falei, né, os mecanismos de ação dos contraceptivos envolvem não apenas uma anovulação, não apenas
do muco cervical, mas envolve também a redução da camada endometrial. Aqui a bula de um contraceptivo, tá? Não estou inventando, a gente tirou da bula, ela está disponível na internet. Basta colocar a bula do ciclo 21 e vocês vão ter acesso aqui. O que acontece? A linguagem foi modificada, como a gente vai ver mais para frente. Olha a sacada deles. Reduz a probabilidade de adesão do óvulo fecundado. O que é o óvulo fecundado? O óvulo fecundado é o zigoto. Lembra da substância informe? Não tem forma, mas já é uma pessoa. Concordam? E o uso de contraceptivos vai fazer com que este óvulo fecundado, que a gente conhece como zigoto, como blastocisto, como embrião, que é a mesma coisa de um feto, que é a mesma coisa de um bebê, de uma criança, de um adulto, esse ser humano ele não vai encontrar condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Mais uma vez, ó, reduz a probabilidade de adesão do óvulo fecundado. Tá? E para a gente ter uma noção, como eu já falei para vocês, da importância e da condição humana que é essa célula inicial, se a gente for estudar um zigoto, a gente vai ver que ali, apesar de não ter várias células, já existe o potencial para ser todas as nossas células. A gente interferir no potencial de desenvolvimento desta célula é interferir no crescimento e de desenvolvimento da vida humana. Então, o que aconteceu ao longo do tempo, né? A gestação e o conceito de vida foram modificados para se adequar à modernidade. Então, com todo o pensamento antinatalista, liberdade feminina, pensamentos, né, feministas, o que aconteceu? Houve uma redefinição do conceito de gravidez. Então, até meados do século XX, a gravidez era unânime pela comunidade científica que era iniciada durante a fecundação. Ponto. Era o primeiro estágio do desenvolvimento humano. A partir da década de 60, alguém tem noção do que começou a acontecer em 60? Na verdade, o que veio à tona na década de 60? Vários fenômenos aconteceram aqui, né? Uma revolução. Veio a segunda onda do feminismo, surgiram as pílulas contraceptivas. Então, para que os métodos contraceptivos forem aceitos pelas comunidades cristãs, que sempre foram uma barreira para o progressismo, né? E a gente está perdendo esse lugar ao longo do tempo, então o conceito de gravidez começou a mudar. Aí a comunidade científica se juntou e falou assim, olha, os crentes, os católicos, eles vão começar a barrar isso aí. Então, vamos mudar o conceito de vida? Vamos dizer que vida agora é só depois da nidação. Então, chegou no endométrio, conseguiu se implantar, é vida. Não conseguiu se implantar, não é vida. E assim, esse pensamento foi entrando cada vez mais nas comunidades cristãs. Só que, se a gente permitir que isso continue acontecendo, daqui a pouco vão mudar o conceito de vida, como o Lari falou, não é só para a vida adulta. Daqui a pouco vão chegar nas UTIs, em quem tem bebês, né, internados, e vão achar normal a gente desligar os aparelhos e matar esses bebês. Porque não tem, para essa comunidade, né, um valor de vida humana. Então, os conceitos, apesar de serem modificados, não mudam a realidade e o posicionamento que nós, como igreja, devemos ter diante desses casos. Nós somos as vozes desses zigotos, desses blastocistos, que estão se perdendo diante de toda essa redefinição de vida pela modernidade. E já comecei a falar um pouquinho, né? Lari falou também as origens obscuras da pílula. A pílula surgiu como um método de liberdade feminina, né? A mulher precisava trabalhar, sair de seus lares, precisava se emancipar. E essa liberdade veio junto com a revolução sexual. Ou seja, é incompatível para nós cristãs defendermos o uso de algo que veio de uma revolução que é contra tudo que nós pregamos e que nós temos que viver. Né? Liberdade sexual, promiscuidade e uma desvalorização das famílias. Que, por incrível que pareça, né, foram oriundos de mesmos grupos defensores do aborto. Está passando sozinho.
além, né, para além das questões que a gente acabou de comentar sobre abortos ocultos, os contraceptivos também são danosos para o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e a gente tem permitido, né, que a modernidade, pensamentos progressistas invadam o templo do Espírito Santo. Então, além de tudo que a gente falou aqui, a gente tem inúmeros outros riscos associados ao uso de hormônios. Então, temos aqueles riscos que todo mundo conhece, risco de aumento de câncer dependente de hormônio, como câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de ovário. A gente tem aumento de risco de tromboses, de eventos cardíacos, e tem outras coisas que vão muito mais além e que a gente não sabe porque é difícil até para os profissionais aceitarem isso. Para mim, foi uma luta que eu aceitasse o que eu estou falando para vocês agora. Não foi da noite para o dia. Eu comecei a estudar muito, pesquisar, e eu precisei ser convencida pelo Espírito Santo. E eu espero que ele faça esse papel de convencimento em vocês também. Então, além de tudo isso, né, os hormônios, eles alteram a nossa feminilidade, a forma perfeita que nós fomos criadas por Deus. Nós fomos criadas para sermos cíclicas. Nós temos fases do nosso ciclo em que predominam em cada fase alguns tipos de hormônio. Esses hormônios têm receptores no nosso cérebro, no nosso intestino, no nosso coração, e isso rege a nossa vida como mulheres. O uso desses contraceptivos, né, eles silenciam o que a gente tem de mais bonito na nossa natureza feminina. Atrapalha o nosso pensamento. Alguns estudos mostram, inclusive, que alteram a percepção da mulher com relação ao homem. Então, até a escolha do parceiro, ela é modificada pelo uso desses hormônios. Pode ser gatilho para problemas psíquicos. Inclusive, na própria bula, fala que o uso de contraceptivos pode aumentar riscos de depressão e de problemas psiquiátricos. Então, não é algo que fica só na superficialidade. Não é só para evitar filhos, é algo que vai muito além, que altera a nossa natureza feminina. Então, agora fica muito fácil a gente entender o porquê que os dispositivos intrauterinos também têm esse potencial de causar abortos ocultos, muito mais até do que os contraceptivos hormonais, que têm outros mecanismos de ação também. Por quê? O mecanismo de ação desses dispositivos, ele é puramente inflamatório. Eles não inibem a ovulação, eles podem até alterar o muco cervical, mas o principal mecanismo de ação deles é causar um dano inflamatório nessa camada interna do útero, onde o embriãozinho vai chegar para se implantar. O DIU de cobre, ele causa uma reação inflamatória. Imaginem que tem mulheres sofrendo um processo inflamatório dia após dia durante anos dentro do seu útero. O útero está com um processo inflamatório. A gente fala em processo inflamatório em qualquer outro lugar, a gente acha normal. Mas por que no útero é normal? Então, o mecanismo de ação do DIU de cobre é puramente inflamatório. Ele irrita essa camada interna do útero e torna ele inóspito, inabitável para um embrião. E o diumirena, rucailina, que são DIUs hormonais, eles liberam o hormônio de levonorgestrel dentro dessa camada do útero e deixa ele mais fino e podem espessar o muco cervical também. Então, o mecanismo de ação dos dispositivos é basicamente deixar o endométrio fino para que, se um embrião tentar se implantar, ele não consiga. Então, ele é até mais fácil da gente explicar do que as pílulas hormonais. Tá, como eu falei para vocês, todos os dispositivos ou pílulas ou anéis vaginais que sejam secretores de hormônio, eles têm esse potencial, tá? E o que é que resta? Eu não posso ter filho agora, estou num momento difícil. O que é que nos resta? A gente procurar métodos que não sejam, primeiramente, né, abortivos, e segundo, mas não menos importante, que não causem dano ao nosso corpo. Os métodos de barreira, os métodos naturais, né, como o MOB, que é o método que eu trabalho no consultório, método de temperatura basal. Nosso corpo é tão perfeito que ele dá sinais quando a gente está no período fértil. E a melhor forma de evitar uma gestação sem que isso cause um dano ao nosso corpo, nem cause abortos ocultos, é a gente utilizar a nossa própria fisiologia a nosso favor. Temos
todos esses métodos, tá? Então, o que eu quero que vocês saiam daqui conscientes, né? Que os métodos contraceptivos, eles, além de causarem um dano direto no nosso organismo, eles também podem provocar abortos ocultos, ou seja, muitas vezes, né, algumas de nós já fomos submetidas a esses métodos e podemos ter passado por essas perdas gestacionais e a gente nem sequer desconfia, tá? Então, finalizo mostrando essa imagem que é linda, o Senhor descendo ainda no ventre materno, e com esse salmo que foi tão falado hoje, mas que a gente precisa guardar nos nossos corações. Então, aborto, gente, não é só aquele que a gente vai para a clínica e faz, tá? Mas, às vezes, as próprias atitudes que a gente tem com o nosso corpo pode estar provocando perdas gestacionais, o que é inaceitável para nós como cristãs, tá bem? Obrigada.